que a gente tem? Bom, 1945, a gente está ali num período, Segunda Guerra Mundial, já acabou, né? Acabou em 45. Mas nós temos ainda as consequências, quase que até os dias de hoje, né? A Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra muito problemática, foi uma guerra que lançou as bombas nucleares. Isso fez uma diferença enorme na humanidade. Aí depois, quando você acha que acabou a guerra, você não está muito bem, porque você já aprendeu que quando acaba uma guerra, não necessariamente não vai ter outra, porque teve a primeira, o pessoal ficou feliz, teve a segunda, acabou com o mundo. Então eles perceberam, não vamos ficar super felizes, porque vai que não acaba. De fato, não acabou. A gente tem a Guerra Fria, momento de polarização. A gente tem ali um mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, um mundo socialista liderado pela União da República Socialista. E a gente tem essa briga, né? Socialista soviética. A gente tem essa briga. Então, mundo capitalista, mundo socialista, dois polos, dois poderes e dois grupos que têm acesso à bomba nuclear. E esse é um momento muito trágico, muito preocupante da humanidade, porque é o momento em que a pessoa percebe que o homem chegou a um ponto de, vamos dizer assim, progresso, né? Eu questiono se chama-se progresso ou não, mas enfim, é o nome que dão. Um nível de desenvolvimento que ele é capaz de acabar com o mundo, literalmente, em, assim, segundos. E isso é horrível, né? E as pessoas começam a se questionar, né? Para que tanto progresso? Para que desenvolvimento? Para isso? Né? Onde chegamos? Que tipo de humanidade a gente tem para a gente ser capaz de fazer isso, dizimar pessoas? Teve o nazismo também, a quantidade de ditaduras que teve, a ditadura Vargas acabou de acabar no Brasil, logo depois a gente tem o golpe militar, né? Um pouquinho, depois, uns 20 anos depois. Então, quer dizer, a gente tem um momento em que o homem ele começa a ter um interesse pela humanidade para tentar compreender quem é o homem, né? Como é que as pessoas funcionam. E a gente tem cada vez mais o crescimento da psicanálise. A gente já viu isso em outras aulas também, para quem está acompanhando todas as aulas de livro. Tem outros textos que são parte dessa época, como o da Clarice Lispector, que a gente já fala sobre isso também. O interesse da psicanálise, o interesse em compreender o ser humano, quem é esse ser humano. E a gente tem, na literatura, nas artes de modo geral, o surgimento de vanguardas, né, de novos estilos literários e artísticos, em que você vai tentar pensar um pouco sobre isso. Então, você tem uma prioridade, ou pelo menos um interesse pelo inconsciente. O que acontece no inconsciente? O que acontece dentro do homem? Então, uma tentativa de compreender o mundo interior. Quem é esse homem? O que ele pensa? O que ele sente? O que ele quer? E como eu estava dizendo, na literatura, por exemplo, você tem um novo jeito, vamos dizer assim, um novo jeito de escrever, que vai ser conhecido como, pode ser um realismo mágico ou um realismo até absurdo. Esse realismo absurdo a gente vê em Kafka, Franz Kafka, que é o cara que com certeza vocês já viram falar, espero que sim, que escreveu um livro chamado A Metamorfose. Nesse livro você tem o Gregor acorda um dia e ele percebe que ele é um inseto gigante. Todo mundo fala que é uma barata, no fundo a gente não sabe se é uma barata ou não, mas a descrição parece, mas poderia ser outra e também não faz diferença. A questão é que ele é um inseto gigante e monstruoso, um inseto horrível, e ele acorda assim. E toda a narrativa se passa basicamente dentro do quarto dele, com ele lidando com isso. E se você lê com uma ideia de um realismo verossímil, como era no século XIX, você vai falar, meu Deus, que livro chato, que porcaria, não faz sentido nenhum. Porque é um realismo absurdo, né? Ele vai pegar uma realidade ali, ele ambienta na realidade, coloca um elemento absurdo e a partir desse elemento ele vai tentar dar algum significado, principalmente vai refletir na condição humana, tá bom? Então isso já acontecia ali na literatura e a gente tem também um realismo chamado de realismo mágico, que também não é exatamente o mesmo, mas é mais ou menos. A gente tem também textos que se passam na realidade, mas você tem elementos que não são possíveis de acontecer na realidade. Só que isso não invalida a obra, tá bom? É importante a gente entender que quando a gente tem um texto de ficção, a gente tem que entender que é um texto de ficção. Então, o autor ele tem propostas, mas o objetivo dele não é necessariamente imitar a realidade. Isso a gente tinha no realismo. O realismo é uma escola literária que tem como objetivo imitar a realidade. Criticar, denunciar, fazer um retrato, um espelho. Mas não é sempre que isso acontece. Quando a gente chega ali no final desse século, a gente não tem mais esse interesse de ficar reproduzindo a realidade. É mais o interesse de pensar a realidade. Então, você tem aí o reproduzir apenas versus o pensar a realidade. Então, o interesse de reproduzir ou pensar a realidade. E o que vai acontecer é que esse pensamento, ele vai ser por meio, né, da verdade das narrativas. Então, eles criaram narrativas que se passam na realidade, mas que trazem elementos que não são possíveis de acontecer, e mesmo assim você consegue, na história não fica aquela coisa novela da televisão que você fala assim, isso aqui jamais aconteceria, nossa, até parece, isso aqui não acontece.
Por quê? Porque tem um propósito, você consegue entender que ali tem um propósito. Então, a gente vai dividir ali a verdade da realidade e a verdade da narrativa, a verdade da ficção. Os textos de Guimarães, assim como todas as boas obras, eles trazem uma verdade interna. Isso quer dizer que o livro, mesmo que ele se proponha a passar na realidade, ele tem elementos que não tem. Um exemplo para quem está perdido, a gente tem animais que pensam e que falam aqui em Guimarães. Então, por exemplo, tem um texto que chama Conversa de Bois. Os bois conversam, refletem, criticam a humanidade. Você fala assim, isso aí não existe. Eu não vou encontrar um boi conversando, falando, pensando, não é assim. Mas entende que não é isso que importa, o fato de não ser assim na realidade, exatamente assim. O que importa é o sentido que a narrativa consegue construir por meio desses personagens, por meio dessas construções. Então, a gente precisa entender isso. Até dar um trechinho aqui para vocês do próprio Guimarães, que vai explicar isso pra gente, vai deixar claro. Ele diz assim, uma das regras essenciais da arte, ele vai dizer, assim se passaram pelo menos 6, ou isso está no meio de um dos textos, tá bom? Então, de um dos contos dele, a gente tem um narrador que diz assim, e assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho desse jeito, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, e não é um caso acontecido, não, senhor. Então, o que ele quer dizer com isso? Passou esse tempo, aí você vai falar assim, mas não é muito tempo, até parece. Ele falou assim, olha, isso aqui é uma história inventada. Então, eu tenho um propósito para contar e eu vou inventar do jeito que eu quiser. Tem que fazer sentido dentro da minha história. Não tem que fazer sentido com relação à realidade, porque não é um texto realista lá do realismo do século XIX. É um texto aqui que já está com outra ideia, quer pensar a realidade, quer invadir esse inconsciente, quer tentar compreender o ser humano. Então, eu vou usar os recursos que eu quiser, eu vou usar toda a liberdade estética que me foi concebida por meio, por exemplo, do que? Do movimento literário que a gente vive, que é chamado de modernismo. Então, quando a gente pensa na escola literária, claro que isso também tem influência. Guimarães, ele é, sim, extremamente inovador, ele é um escritor, assim, com o qual a gente não tem comparação, mas claro que ele foi influenciado também pelo seu meio. Aquilo que ele faz foi possibilitado, em grande parte, por exemplo, pela primeira fase modernista. A gente está vivendo aqui, no caso dessa obra, ela é situada na terceira fase modernista, tá bom? Então, terceira fase modernista, que vai de modernista 45 a 60, aí tem, né, 60, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, 1945 a 60 mais ou menos. E daí, o que acontecia nesse momento? A gente teve na primeira fase modernista, né? Ela veio ali junto com na sequência do parnasianismo. O parnasianismo é aquela escola chata, quadrada, academizada, só pode falar difícil, uma literatura que ninguém entende, né? Que não é o caso que ninguém entende, não, ninguém entende, porque ele tem várias inovações. Ali não, ali era feita só para uma elite, só para algumas pessoas. E era uma literatura vazia, não tinha conteúdo, não tinha preocupação social, não tinha nada. Era só uma preocupação com a arte em si. E a primeira fase modernista, né, Oswald de Andrade, Tarsila, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, eles vêm e falam assim, seguinte, pessoal, uma porcaria. A gente tem que fazer uma literatura que tenha a ver com o povo, que trate do povo, que tenha uma linguagem do povo, que as pessoas compreendam. Então, vamos acabar com essa palhaçada de academicismo, de linguagem difícil, e eles realmente rompem. E eles tentam conquistar uma liberdade poética, e liberdade estética também, liberdade da arte. Como que isso acontece? De modo muito ruim, né? Um choque, todo mundo não gosta deles, cria um monte de problema, eles fazem a primeira semana de arte moderna e eles levam tomates, levam vaias. É uma coisa horrorosa, porque as pessoas não gostam, as pessoas falam, gente, que é isso? O pessoal folgado chega aqui xingando todo mundo, porque eles são muito inovadores, eles querem romper com uma tradição, que é uma tradição que vem a vida inteira, que vem há anos, que é a tradição da influência do clássico, você imitar modelos que já existem. Então, eles, muito nervosos com isso resolvem romper, né, essa tradição.